Olá, tudo bem com vocês? Nosso vídeo 31, chegando ao final do bimestre, vamos fazer uma revisão dos conteúdos dos capítulos 4, 5 e 6. Sou a professora Elkene Luz, com o componente curricular Matemática. Fração. Uma fração representa uma divisão em partes iguais de um número inteiro, na qual esses números inteiros utilizados na fração são chamados de quê? Numerador e denominador, separados por uma linha horizontal ou um traço de fração. Está aqui a representação de uma fração, onde acima da linha nós temos quem? O numerador. Abaixo da linha nós temos quem? O denominador. Numa fração, o numerador, isto é, o número que é escrito sob o traço de fração, indica quantas partes são tomadas do interior. E o denominador indica em quantas partes dividimos o interior, sendo que este número inteiro deve necessariamente ser diferente de zero. Então, na fração, no numerador, vai indicar quantas partes são tomadas do interior. E o denominador vai indicar quantas partes dividimos o interior. E, necessariamente, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, está aí a definição do que é fração. Tipos de frações. Nós temos as frações próprias, fração imprópria, fração aparente e fração mista. Então, ela vai definir, ela vai explicar como é o tipo de cada um. Então, fração própria são frações em que o numerador é menor do que o denominador, ou seja, representa um número menor que o inteiro. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos 2 sobre 7. 2 é o numerador, 7 é o denominador. Então, o que ele quer dizer? Que se o numerador é menor do que o denominador, então ele é considerado, ele é representado pela fração própria. Na fração imprópria, o que ele diz aqui? Que são frações em que o numerador é maior, se é maior do que o denominador. Então, ele é uma fração imprópria. Ou seja, ele representa um número maior que o inteiro. Então, nós temos o quê? 5 sobre 3. 5 não é maior do que 3. Então, ele é chamado de fração imprópria. A fração aparente são frações em que o numerador é múltiplo ao denominador. Então, no caso, ele tem que ser múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Então, 6 sobre 3. No caso, 6 dividido por 3 é igual a 2. Só que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, ele é o quê? Múltiplo, o numerador é múltiplo ao denominador. Fração mista é constituída por uma parte inteira, no caso, ele é formado por uma parte inteira e uma fracionária, representada por números mistos. Mistos é quando você faz uma divisão e essa divisão não é exata, tá? E você vai fazer a representação dela. No caso, 1, 2 sétimos, 1 inteiro e 2 sétimos. Então, é representado pela fração mista. Há outros tipos de frações, são elas equivalente, irredutível, unitária, egípcia, decimal, composta, contínua e algébrica. Vejamos agora exemplos de fração. Então, aqui nós temos a representação das maçãs. Temos uma maçã
No caso, dividimos a maçã em duas partes. Então, uma maçã dividida em duas partes fica o quê? 1/2. Que no caso, a representação ela é cortada em 3 partes e em 4 partes. Então, aqui está a representação, os exemplos de fração. Números racionais. O conjunto é representado pela letra Q maiúsculo. Então, nós temos o Q aqui é maiúsculo, já sabemos que ele é números racionais. Nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais é composto por todas as frações. Então, nós temos as frações A sobre B, ou A por B, em que A pertence a quem? Aos inteiros, e B pertence também aos inteiros. Mas se você ver esse terminho bem aqui, do asterisco, ele quer dizer o quê? Quando a gente explicou lá no slide falando sobre os números inteiros, ele diz o quê? Que quando vem com esse asterisco, indica que o zero não pertence. Então, ele diz o quê? Que B é um número inteiro e que é diferente de zero. Então, o zero ele não participa, ele não faz parte. Então, Q maiúsculo, que indica os racionais, é igual à fração A sobre B, em que A pertence aos números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números negativos, positivos, o zero. E B pertence também aos números inteiros, só que o zero não participa, ele é diferente de zero. No conjunto Q, destacamos os seguintes subconjuntos. Então, nós temos o Q com asterisco, que indica que o zero não participa. Então, é o conjunto dos números racionais não nulos. Quem são? Os positivos e os negativos. Q mais o conjunto dos números racionais não negativos. Então, aqui participa quem? Só os positivos e o zero também faz parte. O Q positivo com asterisco são quem? O conjunto dos números racionais positivo. Aí eu pergunto a vocês, o zero participa? Não. O Q negativo? Conjunto dos números racionais não positivo, que são quem? Os negativos. O zero participa? Veio o asterisco? Não. Então, o zero participa. O que, asterisco e menos, conjunto dos números racionais negativos. E aí eu pergunto, o zero participa? Não. Então, conjunto dos números racionais negativos. Então, aqui está a representação do conjunto de quem? Quem faz parte? Os números naturais. O zero indica quem? Os números inteiros. E o que indica quem? Números racionais. Então, vocês têm que aprenderem essas letrinhas, quem vai participar desses números, quem é que participa dos números naturais, quem vai participar dos números inteiros, dos números racionais. Observe que sempre com letra maiúscula. São todos os números que são representados na forma decimal, aqueles que podem ser escritos na forma decimal. Então, todos os números que na forma decimal eles podem ser escritos na forma, aqueles que podem ser escritos na forma decimal são chamados de números racionais. Números que podem ser escritos na forma de fração. As próprias frações. Então, qualquer fração é um número racional, pois naturalmente já está escrito na forma necessária para isso. Então, qualquer fração, ela é um número racional. 2. Os números inteiros. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Para tanto, basta dividi-lo por 1, pois todo número dividido por 1 é igual a si mesmo. Vamos ver o exemplo de o número -7, por exemplo. Ele é inteiro, então ele também pode ser escrito na forma de fração. 3. Decimais finitos. Qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Para isso, basta lembrar que todo decimal finito
é resultado de uma divisão por alguma potência de base 10. E 4, dízimas periódicas. Uma dízima periódica é um decimal infinito, em que existe um período, ou seja, uma repetição dentro dos decimais. Vamos ver o exemplo, 1,3333. Ele é uma dízima periódica de período 3. Então, eles podem ser escritos na forma de fração. Número racional oposto ou simétrico. Oposto, já a própria palavra já disse, é o contrário. Se for mais, vai ser menos. Se for menos, vai ser mais. Então, quando dois números racionais de sinais contrários têm o mesmo módulo, são chamados de quem? Opostos ou simétricos. Vamos ver o exemplo dos números racionais opostos ou simétricos. Nós temos aqui 2 terços. Ele está positivo. Então, quem é o oposto dele? Vai ser quem? Menos 2 sobre 3. Então, vai ser o quê? O que vai mudar é o sinal. Se um for positivo, o outro vai ser negativo. Módulo ou valor absoluto de um número racional. Conforme vimos no conjunto dos números inteiros, nós temos aqui o módulo ou valor absoluto dos números. Nós temos mais 5 sobre 3, que é 5 sobre 3. O módulo ou valor absoluto ele é representado por 2 linhas, em que essas 2 linhas vão indicar a representação do módulo. Então, nós temos aqui mais 5 sobre 3. Ele vai ser igual a quem? A 5 sobre 3. Se nós tivermos menos 5, 3, vai ser quem? 5 sobre 3. Então, o que vai definir módulo ou valor absoluto é o seu valor. O sinal continua, se for mais, vai continuar. Você apenas vai tirar o sinal. Então, ele não vai permanecer. Se vier um menos aqui, menos 5 sobre 3, o resultado vai ser quem? 5 sobre 3. Já vai ser diferente de quem? De opostos ou simétricos. O oposto vai ser quem? Simplesmente vai ser. Se for mais, vai ser menos. Se for menos, vai ser mais. Já no módulo, não. Tanto a representação das 2 linhas, e aqui no caso, o sinal, como se o sinal some. Se for mais, não vai precisar você colocar sinal. Se for menos, também não precisa colocar o sinal. E você não coloca as linhas. Simplesmente aqui vai ficar a representação. Ele vai sair dessas linhas. Ele vai ficar só. Para realizar a comparação de 2 números racionais que foram escritos na forma de fração, devemos obedecer algumas regras. Acompanhe. Primeira regra. Quando os denominadores forem iguais, a maior fração é aquela que tiver maior numerador. Então, nós vamos aqui. Nós temos na letra A. Os denominadores são quem? 2. Então, quem vai ser... no caso, os denominadores aqui são iguais. Então, a maior fração vai ser quem? 1 ou 3? O 3, porque ele diz o quê? A maior fração é aquela que tiver maior numerador. Então, quem vai ser maior? 1/2 ou 3/2? 3/2. Por quê? Porque são denominadores iguais, mas quem é maior no numerador? 3. Então, 3 sobre 2 é maior do que 1/2. Então, 1/2 é menor do que 3 sobre 2. Da mesma forma, é aqui nos outros exemplos. Nós temos 3 nos denominadores iguais e quem tem maior numerador, não é 7? Então, 7 sobre 3 é maior do que 1/3. 7, 4 e 9 sobre 4. Então, aqui, 7 sobre 4 é menor do que 9 sobre 4. Então, nós temos aqui denominadores iguais e quem tem maior numerador, né? 9. Então, segunda regra, quando os denominadores forem diferentes, primeiro devemos reduzir os denominadores em questão ao mesmo denominador comum, e só então fazer a comparação dos numeradores. Então, veja, nós temos aqui, quem é maior, 2/3 ou 3/4? Então, aqui eu vou multiplicar por 4.
2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Por quê? Aqui nos denominadores, nós temos quem? 3 e 4. Para poder encontrar se eles são quem é maior ou menor, eu tenho que fazer a multiplicação desses denominadores para chegar a um denominador comum, que sejam iguais. Então, 3 eu posso multiplicar por 4, que vou dar o resultado como 12. 4 eu posso multiplicar por 3, que vai dar como resultado 12. Então, eles não são iguais. Então, aqui eu faço a multiplicação. Então, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Aqui, da mesma forma, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Encontramos o quê? Os denominadores iguais. Então, quem vai ser maior? 8 ou 9? Para ser maior, ele não tem que ter um numerador ser maior? Então, como 9 é maior do que 8, então 9 sobre 12 é maior do que 8 sobre 12. Logo, 3 quartos é maior do que 2 sobre 3. Quando comparamos um número negativo com um número positivo, o menor sempre será quem? O negativo. Então, nós comparamos o número negativo com um positivo, quem vai ser menor? O negativo. Está aqui, ó, 3 quintos menor do que 1 quarto. 1 terço menor do que 1 meio. 3 sétimos maior do que 1 quinto. Observe que agora, se os dois números forem negativos, basta lembrarmos de que o número que está à direita é sempre maior do que o número que está à esquerda da reta numérica. Adição e subtração de números racionais. Vamos ver aqui o exemplo 1. Nós temos uma adição de números racionais, 2 quintos mais 6 quintos. Como os denominadores são iguais, então não precisa tirar o MMC. Então, você já faz direto. Conserva-se o denominador e soma os numeradores. Então, somamos apenas quem? Os numeradores e conservamos o denominador. Então, permanece o 5, que é o denominador, e somamos o numerador. 2 mais 6, 8. No exemplo 2, nós temos aqui menos 2 sobre 3, menos 5 sobre 10 e menos 9 sobre 2. Aqui nós temos o quê? Denominadores diferentes. Quem é o 3, o 10 e o 2. Então, devemos tirar quem? O mínimo. Então, o mínimo de 3, 10 e 2, depois que encontramos o MMC, devemos pegá-lo e dividi-lo pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, o MMC de 3, 10 e 2 é 30. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 20 dividido por 3 vai dar 10. 10 vezes 2, 20, menos 20. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 5, 15. E 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 vezes 9, 135. Como nós temos aqui menos, então, vamos, sinais iguais, eu somo e conservo seu sinal. Então, vai ficar 20 mais 15, 20, 15, 30, 135, menos, no caso aqui são todos sinais iguais, então vou somar. Menos 170 sobre 30. Dividido, como nós temos aqui, dá para simplificar por 10, então, menos 170 dividido por 10 vai dar menos 17, e 30 dividido por 10 vai dar 3. No exemplo 3, vamos ver aqui. Esse número fracionário pode estar escrito na forma decimal, que também são números racionais. Veja, mais 1 meio, 1,2, mais, menos, 13,7. Transformando em soma algébrica, menos 1,2, mais por menos, menos 13,7. Para efetuarmos, teremos que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, montamos aqui a continha, onde colocamos vírgula embaixo de vírgula. Então, 2. No caso, são sinais iguais, então vou somar. 2 mais 7, 9. 1 mais 3, 4. 1. Então, ficou quanto? 14,9. Sinais iguais somo e conserve-se o sinal.
Multiplicação e divisão de números racionais. Na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, assim como é mostrado nos exemplos abaixo. Então, nós temos 8 terços vezes 4 terços. Mesmo os denominadores são iguais, mas o que você tem que fazer? Multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 8 vezes 4, 32. 3 vezes 3, 9. Da mesma forma, esse aqui, independente de sinais, de números inteiros, o que seja, mas você tem multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Menos 5 vezes 4 vai dar menos 20. 2 vezes 3, 6. Então, você pode simplificar, porque são números pares, e dá para simplificar. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10, então vai ficar menos 10. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, como resultado, menos 10 sobre 3. Na divisão de números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como é mostrado no exemplo abaixo. 8 terço dividido por 4 sobre 3. Então, 8 terço vezes o inverso. O denominador sobe para o numerador e o numerador desce para o denominador. Então, 8 vezes 3, 24. 3 vezes 4, 12. Dá para me simplificar. 24 dividido por 12, 2. Potenciação e radiciação de números racionais. Na potenciação, quando elevamos o número racional a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador esse expoente, conforme o exemplo abaixo. Então, nós temos aqui 4 sobre 2 e 3 elevado a 2, quer dizer, 4 sobre 3 elevado a 2. Então, eu vou multiplicar o 4 duas vezes, o que o seu expoente está pedindo. O 3 da mesma forma. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Da mesma forma, este é outro exemplo. 2 vai ser multiplicado quantas vezes? 3. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada a um número racional, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme o exemplo abaixo. Então, aqui nós temos o quê? A raiz quadrada de 25 vai ser 5. A raiz quadrada de 64 vai ser 8. Já 1,44 nós vamos colocar, no caso, depois da vírgula temos duas casas, então nós vamos representar por 100. Então, colocamos o número 144 dividido por 100. Então, a raiz quadrada de 144 é 12 e a raiz quadrada de 100 é 10. Só que eu posso também simplificar por 2. 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 5, ou 10 dividido por 2 vai dar como resposta 5. Ordem das operações. Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica. Da seguinte ordem: potenciação, primeiro você tem que resolver a potenciação e a radiciação, a multiplicação, que é em segundo lugar, com a divisão, e a terceira, a soma e subtração. Então, se a expressão apresentar mais de uma expressão com a mesma prioridade, deve-se começar com a que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Confira abaixo os exemplos de expressões numéricas com potência, raiz quadrada e frações. Então, vamos resolver essa letra A, 87 mais, primeiro o quê? Aqui nós temos a multiplicação, então vamos resolver ela. 7 vezes 85 vai dar 595, menos 120. O que é que eu tenho que fazer? Somar as adições e depois subtrair. 87 mais 595 vai dar 682, menos 120 é igual a quanto? 562. Outro exemplo, B, 25 mais, olha a potenciação, então vamos resolver. 6 elevado a 2 é como se fosse 6 vezes 6, 36, dividido por 12, menos 13, a raiz quadrada, quer dizer, dividido por 12, menos a raiz quadrada de 169 vai ser 13.
mais 42. Então, 25 mais 36 dividido por 12 vai dar 3. Menos 13 mais 42. Então, vou pegar aqui sinais iguais, que vai dar 25 mais 3, 28, menos 13 mais 42. Então, 28 mais 42, no caso, ele aqui já pegou 28 menos 13 é igual a 15, mais 42 é igual a 57. Também podem resolver dessa forma. Expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões algébricas deste tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficiente e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Então, como exemplo aqui, ó, x mais 5, letra B, b ao quadrado menos 4ac, letra C, 3/5, m mais 1/6, mn ao quadrado mais 1 sobre 2m. Então, para ser uma expressão algébrica, tem que conter números e letras e operações. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder da seguinte forma. Primeiro, substituir as letras por números reais dados. Segundo, efetuar as operações indicadas, devendo obedecer à seguinte ordem. Potenciação, a letra A, letra B, divisão e multiplicação, e letra C, adição e subtração. Então, vamos calcular o valor numérico aqui da expressão, x ao quadrado menos 7x mais y, para x igual a 5 e y igual a menos 1. Então, onde tiver x, eu vou colocar 5 e substituir por 5. E onde tiver y, vou substituir por menos 1. Então, x ao quadrado vai ser 5 ao quadrado menos 7 vezes 5, que é o valor de x, mais menos 1. Então, 5 ao quadrado, 25, menos 7 vezes 5, 35, menos, porque é o mais por menos, menos. Então, 25 menos 35 menos 1 vai dar como resposta menos 36. Então, 25 menos 36, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. Que é o número maior? Menos. Então, vai dar como resposta menos 11. Equação. Uma equação é uma sentença matemática que possui uma incógnita, pelo menos e uma igualdade, e podemos classificar quanto ao seu número de incógnitas. Vamos ver os exemplos aqui. Então, na letra A, nós temos 5x mais 6y igual a 1. A equação possui duas incógnitas, que é x e y, representadas, no caso, pelas letras x e y. Vamos ver os exemplos aqui com relação à substituição. Então, para saber se ela é solução. Considere a equação t ao quadrado igual a 4 e verifique se t é igual a 2 é solução da equação. Então, de maneira análoga, podemos substituir o valor de t na equação. Entretanto, observe que temos dois valores para a incógnita e que, portanto, devemos realizar a verificação em duas etapas. No caso, nós vamos ver para t igual a 2. Então, t elevado a 2 é igual a 4. Então, substituímos o 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, 4 é igual a 4. Então, ele é solução da equação. Sequência. Sequência é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar seus elementos entre parênteses. Veja alguns exemplos de sequências numéricas. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10 e 12, infinito. Então, aqui é uma sequência de pares positivos. Então, é uma sequência de números pares positivos. Nós temos o outro exemplo, 10, 15, 20 e 30. É uma sequência de números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 35. As sequências são separadas em dois tipos. A sequência finita, que é uma sequência numérica, na qual os elementos têm fim,
como, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 35. A sequência infinita é uma sequência que não possui fim, ou seja, seus elementos seguem ao infinito, por exemplo, a sequência dos números naturais. Em uma sequência numérica qualquer, o primeiro termo é representado por A1 e o segundo é A2, o terceiro A3 e assim por diante. Em uma sequência numérica desconhecida, o último elemento é representado por AN. A letra N determina o número de elementos da sequência. Então, nós temos aqui a sequência finita e a sequência que é finita. Nós temos a representação. Para obtermos os elementos de uma sequência, é preciso ter uma ideia de formação de sequência. Por exemplo, determine os 5 primeiros elementos de uma sequência, tal que a n é igual a 10 elevado a n mais 1. N, no caso, vai ser representado pelos números naturais. Então, A1, 10 elevado a 1 mais 1, no caso, 10 mais 1, 11. A2, 10 elevado a 2, mais 1. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é igual a 100. Mais 1, 101. A3, 10 elevado a 3, mais 1. 10 vezes 10 vezes 10 dá o quê? 1000. Mais 1 vai dar 1001. A4, 10 elevado a 4, mais 1. Então, vai dar o quê? 100.000. Mais 1 vai dar, no caso, 10.000. 10.000 mais 1, no caso, perdão, que vai dar 10.001. A elevado a 5 é igual a 10 elevado a 5 mais 1, que vai dar o quê? 100.000. Mais 1 vai dar 100.001. Então, a sequência, portanto, a sequência será esta aqui, 11, 101, 1001, 10.001 e 100.001. Obrigada pela atenção e tá aí a explicação, a revisão para vocês e acredito que vai só somar para vocês essa revisão de acordo com os slides que já foram apresentados durante esse bimestre e fiquem com Deus e até logo.